Bom dia! Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de domingo, dia 1º de março de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Angélica, querida, bom dia, bem-vinda. Bom, amores, chegamos ao domingo, concluindo essa semana cheia de coisa. Angélica que tá aí, nem se fale, né, querida? Então, vamos saber. Oi, a Sabrina, bom dia, bem-vinda. Vamos saber qual será o nosso baralho do dia. Hoje, dia 1º de março, também é uma carta importante, porque abre o mês, né? Mês 3, mas fecha a semana, certo? Abre e fecha hoje, né? Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse nosso domingo, 1º de março de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver qual será o baralho hoje. No 7 de ouros, Vera Sibila Italiana. Então, é o baralho, aquele que abriu o ano. Esse aqui, Vera Sibila Italiana, editora Los Carabel. É o meu baralho do dia a dia de trabalho. Vamos ver, então. Acho bom, acho ótimo. Essa pedra aqui é legal, ó. Essa pedra aqui é a selenita. É uma pedra muito boa pra gente usar sempre junto com o baralho, porque ela não precisa ser lavada, aliás, ela não deve, né, ser lavada em água, né? E ela é uma pedra limpante, né? Ela é autolimpante e limpante de baralho, sem que seja necessário você toda hora ter que ficar lavando, deixando no sol. Tem duas que têm essa propriedade. Essa é uma, selenita, que eu acho que é a melhor, a mais recomendada pra gente deixar junto com os baralhos, né? Mas a ametista também é uma pedra que funciona desta maneira, que não precisa toda hora ficar sendo né, descarregada, certo? Já fica a dica. Então, pedimos ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que melhor representa as energias e tendências do nosso domingo, 1º de março de 2026, nos trazendo a intuição, palavras de caminho de compreensão da carta e sabedoria de aproveitar esse conhecimento sempre em favor da vida,
dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Eita, Sabrina. Amiga, tô há 24 horas numa deprê, sem vontade nem de sair da cama. Cara, faz parte do processo. Você não tem noção, eu sei que você... Não sei se você tem noção do grau de intensidade desses trânsitos atuais, né? Eu uso, além, né, da astrologia tradicional, o desenho humano é meu lance. Então, eu tô há 5 anos, vai fazer esse ano aí de 2026, 5 anos de experimento com desenho humano, né? Que é uma ferramenta de autoconhecimento extremamente precisa, né? E essas intensidades emocionais, inclusive esse aspecto melancólico que a gente vai chamar de depressão, altos e baixos da onda, nesse momento, tá? Extremamente suscetível, tá? Então, querida, o meu conselho, fique com isso, olhe para isso, não fique tentando se livrar disso, modificar isso, consertar isto, sabe? Não fique também pensando que isto é um problema, é uma doença. Deixe que isso vai te atravessar, daqui a pouco você vai ver que a coisa vai levantar de novo, é o fundo, é a baixa da onda. E evitar decisões, porque decisões importantes nesse estado baixo, porque a tendência é você ter, né, dizer não, é você querer não querer nada. Então aguarde, se há alguma decisão precisa ser tomada, peça o tempo, dê um tempo, né? E outra coisa é o eclipse, é dia 3, né? Signo de Virgem. Então, a gente teve as sinalizações aqui ontem dessa baixa. Por aqui ontem, eu vou explicar depois, né? Mas rolou não direto comigo, mas passa por mim porque eu atendo. Foi um atendimento, né? Bem importante, uma energia que grudenta e tal. Mas hoje eu já sinto muito diferente, né? Hoje tô achando uma delícia, porque hoje aqui em São Paulo, primeiro que estiou o tempo, parou a chuva, né? E tá parecendo outono, tá friozinho, e eu amo, né? Então, para mim, hoje, por exemplo, tá muito bom, né? A Carmen, bom dia, bem-vinda. Mas essa oscilação, Sabrina, neste período, neste mês de fevereiro que passou, e acho, não sei até quando de março, né? Mas até que a gente afaste um pouco do eclipse, que vai ser na lua cheia dia 3, também estamos com o Mercúrio retrogradando, né? No signo de Peixes, né? Então é uma coisa que pega você. Eu sei que você tem a lua em Virgem, que é onde vai ter o eclipse, né? Lunar, né? Eu não sei se é a sua lua ou se é seu ascendente, enfim, mas me lembro, né? Você é escorpião, então a sensibilidade muito grande. Então, cara, de boa, sabe? Atravessar. Não fica com a sua mente achando que você precisa resolver, corrigir, fazer alguma coisa para curar, não sei o que e tal. Ela disse sim, a lua. Oi, Carmen, não sei se eu te cumprimentei, que eu fico aqui. Bom dia, meu amor. Eu te acenei, mas não sei se eu falei alguma coisa, que eu fico respondendo a Sabrina. Mas vamos lá, gente. Nem sei se eu já cortei aqui. Vamos ver o que o baralho sinaliza para hoje. Ai, eu vou por aqui por cima, porque esse aqui para abrir leque já não abre mais. Tá muito gasto. Ai, que linda. Olha só. É muito lindo que todo dia tem cartas aqui que mostram proteção, né, gente? Isso daí tá sendo a coisa mais bonita que tem sido nesses dias, né? Apesar de todas as intensidades, né? Olha, a amiga, Lamica, tá? Ela seria um 4 de fiore, seria um 4 de paus, que é união em ação no baralho comum, né? Ela é uma figura extremamente benéfica, oferece uma cadeirinha,
sabe? Então é uma força de apoio. Olha que coisa mais linda nós abrirmos uma semana com o cachorro, a energia do amigo, né? E fecharmos uma semana com a amiga. Isso aqui é praticamente a mesma coisa, né? Isso aqui é uma coisa muito linda, só que aqui já personifica, materializa, apoia, ampara, acolhe, né? A amizade, né? A amiga, uma figura de proteção, uma figura de afeto sincero, de afeto genuíno. Vejam, é uma carta cheia de conforto, né? É uma sala, provavelmente, atrás tem pode ser aqui a lareira, né? Tem esse vaso lindo, né, com umas rosas bem abundantes, vermelhas e amarelas e outras florezinhas. Aí tem um relógio aqui. Aí tem a cadeira bem confortável, com encosto, aquelas cadeiras forradas, com almofada, né? E a moça aqui, ó, toda gentil, generosa, né? Colocando um lugar à disposição, indicando aquela postura, senta, descansa um pouco, né? Fica tranquilo, você tá querendo alguma coisa, né? É, Sabrina, que fofa, linda. Sabrina falando, é você falando comigo, a roupinha igual a sua, azul e vermelho. Eu pensei em você também, porque você me chamou de amiga. Eu falo, ai, amiga, 24 horas na deprê. Ai, Sabrina, então, amor, olha, sabe, senta, fica sossegado, tá na cama, fica na cama, descansa, né? E presencia o processo emocional, né? Acolha-se nisso e entenda que isso vai passar, é transitório, né? Você não tem que fazer nada que você não esteja disposta, mas também você não pode se deixar identificar com este conteúdo que está de forma tão transitória atravessando. É um processo natural, né? Do alto e baixo da onda emocional, né? Olha, a Vivi chegou, bom dia, bem-vinda. O Caio, bom dia, bem-vindo. Essa questão tão libertadora da gente compreender que essa questão de altos e baixos emocionais, né? É a natureza da onda emocional, né? E não se trata de correção e nem de fugir, porque a gente é condicionado, né, a evitar, a não querer o aspecto baixo da onda, a parte deprê, melancólica, não sei o quê, né? Mas a gente tem que começar a simplesmente estar ali, observar e perceber que é um estado tão natural quanto o outro alegre, e acolher e aceitar, né? E compreender que faz parte, né, da sua natureza, se você é um ser emocional segundo o desenho humano, ou do ambiente, do momento, do trânsito planetário, se você não for emocional segundo o desenho humano, se você tem o plexo solar aberto no desenho humano, né? Então, se é alguém que está aqui para receber mesmo as cargas emocionais, amplifica, né, essas cargas. Então, para você, talvez toda essa percepção seja maior do que se você, como eu, por exemplo, eu sou emocional. Então, para mim é natural. Mas eu conheço pessoas não emocionais e eu sei o quanto está sendo desafiador, né? Porque os não emocionais, em geral, se acham muito mais emocionais do que os emocionais, né? Em geral, a pessoa não emocional está muito identificada com isso, por quê? Porque no caso dela, o plexo dela é aberto, então essa nutrição que vem do meio, que vem da vida, né? Esse conteúdo, as pessoas emocionais ao redor vão trazer, você simplesmente recebe e amplifica isso, mas isso passa porque isso não é seu, não é da sua origem. Então, essas pessoas muitas vezes são aquelas que se acham histéricas, que acham que tem um problema emocional, que elas acham que elas são bipolares, elas acham que elas são isso e aquilo, muitas vezes até têm diagnósticos, entendeu? Mas no fim das contas, isto é algo da ordem da própria natureza daquele corpo,
né? E a pessoa tá aqui justamente para ao longo do tempo aprender sobre isso. O que pode se identificar, achar que você é isso, né? Enfim, é uma carta extremamente benéfica, gente, tá? Ainda mais se a gente considera aquela que veio ontem, o rato. Olha só, tá? Eu ontem, o que aconteceu com esse rato? Eu atendi ontem uma cliente, foi a segunda vez que essa cliente se consultou comigo, né? Havia já uma previsão de algo complicado que chegaria, eu nem lembrava, óbvio, né? E chegou, realmente, né? E aí eu, nos meus atendimentos, né? Eu tenho a minha aura penetrante e absorvente. Então, faz parte do meu processo, a energia da pessoa entra em mim. Então, eu experimento no meu corpo o que a pessoa tá sentindo. Mas eu sei no momento. E geralmente, tem vezes que começa tantas horas antes do atendimento que eu às vezes não associo, né? Porque geralmente eu começo a sentir um pouquinho antes da hora marcada para o atendimento da pessoa, né? Mas eu já sei, eu tô acostumada, né? Então, ontem eu percebi depois que aquela energia, que aquela situação dela, aquele problema, aquela crise dela, energética e física, o desgaste que ela tava, era tão grande, o tipo da energia, a qualidade daquela energia grudenta, difícil, né? Marlu falou da negócio da desobsessão, eu não entendo, não leio aquilo como uma obsessão espiritual no sentido mais kardecista da coisa, né? Mas, enfim, eu li ali como uma situação que ela tá passando e há sim alguém que dirige aquela energia nela, né? E ela absorve, toma para ela, mas por conta de uma postura dela, enfim. E eu experimentei tudo aquilo. Então, desde de manhã, aquilo que eu tava sentindo, que eu precisei dormir mais, que eu tava... Ontem foi um dia que, entende? Antes do atendimento, aí foi às 11 horas eu atendi. Percebi, tomei consciência de tudo, senti tudo, melhorou um pouco, mas ainda ficou comigo. Geralmente, quando acaba a consulta, eu já tô liberada, eu já melhora em mim a minha sensação, mas ontem ainda demorou algumas horas, sabe? Depois, então foi às 11 horas, eu só fui sentir que eu tava zerada mesmo, que aquilo já tinha passado de mim, lá pelas 4, 5 da tarde, entendeu? Então, realmente rolou essa história desse rato ontem, mas eu era total essa lua olhando, eu absorvi aquilo, mas eu pude auxiliar, apoiar a pessoa, né? Que é realmente uma coisa complicada, mas com certeza ela tomou consciência também, assim como a carta indica, né? Uma lua observando, iluminando estes ratos. Certo? Então, era algo que seria visto, que seria percebido, né? E aqui vai ser acolhido, apoiado, né? A pessoa vai ter toda a estrutura e a condição de melhorar e de provavelmente não precisar ficar tão ruim da próxima vez que algo parecido acontecer, né? Vai ter uma outra condição de lidar com isto, né? Então, o processo de cura, de compreensão, né, gente, muito grande essa semana. Olha a Crica, bom dia, bem-vinda. E a Marlu, bom dia, bem-vinda. Essa amiga aqui hoje, tá? Chama Amiga a carta, oferecendo uma cadeirinha, uma carta extremamente positiva. Fala de figuras muito queridas, né? Se a gente tiver ao longo do dia contato com alguém, né? Alguém que tem realmente amizade sincera, né? Que apoia, que auxilia. Talvez nós, sendo as amigas, isso também é possível. E também espiritualmente, uma força de proteção, de guarda, né? Que não teve um dia essa semana nas cartas, né? Vamos lá então. Essa carta responde sim, tá? E sinaliza que vai ficar tudo bem. Primeira coisa que ela aconselha é que seja você sua amiga. Então, dê um lugar e um espaço para o que quer que você esteja sentindo, necessitando, né? Para que isso esteja aí, para que você possa estar com isto e dar tempo para que isto se processe em você,
né? Então, apoie-se, né, nas suas necessidades, né? Acolha-se, não fique achando que você tem que consertar, que você tem um problema, que isso é um defeito, que isso é não sei o quê. Não entra num processo de luta contra isso. Ao contrário, dá lugar, dá espaço, dá apoio para si mesma, para poder atravessar a coisa, seja lá o que for, né? E óbvio que se você tiver disponibilidade e surgir alguém que está precisando, né, dessa amizade, desse apoio, e você tem isso a oferecer, porque você oferece a si mesma, então faça, né? Enfim, e saiba que tem uma força protegendo, né? Saiba que há uma energia de grande amorosidade, seja de uma ancestral, seja de uma mentora, de uma guardiã, né? Que te cuida, que te protege, que te auxilia, que te intui, né? Com as melhores frequências, né? Para você poder lidar. E essa carta também, vindo no 1º de março, né, gente? Primeiro dia do mês, né? Olha só que lindo um mês que começa dessa forma, né? Sinalizando que a gente vai viver, né, um processo no mês onde a gente tem apoio e dá apoio, né? Onde a amizade, o afeto sincero, a união, né, a cooperação, né, estão presentes, certo? Então, é muito lindo isso, né? O que mais que a gente quer, sabe? Ó, Thaís, bom dia, bem-vinda. Então, amores, olha, terminando a nossa semana, vamos ver a semana, como é que foi, né? Nós abrimos com uma carta relacionada à amizade, que é a carta 18 cachorro no Lenormand, mas é a cigana rainha Lenormand, então tem a mulher aqui, o gato, o 10 de copas, né? Então, teve toda aquela coisa na segunda-feira, foi o dia da chuva, da coisa, da questão toda lá para a Angélica, para a cidade dela, Ubá, né? Aonde aconteceu, onde essas chuvas todas geraram todas essas tragédias, né? Mas ela não foi diretamente atingida, no entanto, ela pôde, provavelmente, acompanhei um pouquinho a Angélica nessa semana, eu fiquei mais olhando para ela ali, acompanhei ela participando de ações de assistência, de apoio para a comunidade, etc e tal, né? E uma carta que soma 9, né? E também sinaliza muito semelhante a essa, tá? Só que em relação à outra, né? Essa com um 10 de copas aqui e essa não. Essa emocionalmente, ela é mais intensa e vigorosa do que essa. E por isso que talvez também tem mais personagens e mais apoio ainda, né? Essa emocionalmente é mais branda, né? É um pouco menos intensa do que essa, tá? Essa é muito forte, tá? Então, abrimos com essa, depois tivemos essa, né? O 9 de ouros neste baralho arquetípico, e a palavra de caminho aqui é oportunidade, né? Um florescimento, uma figura de proteção, uma figura de pureza, uma figura de leveza junto, uma flor se abrindo, né? O 9 de ouros no baralho comum é o destino, né? É uma sinalização de que você está no lugar certo, na hora certa, e de que tudo que está te acontecendo neste momento é oportunidade para que você encontre a sua verdade, para que você conheça a si mesma, né? Conheça e encontre também o seu propósito, aquilo que te faz sentir, né? No lugar e na hora correta, né? Parece o cachorro da primeira carta, lembrei. A Thaís falando, York, parece o cachorro da primeira carta. Lembrei que na Inglaterra ele caçava ratos, tipo um controle de praga antigo. Exato, Thaís, esse aqui, né? Ele parece mesmo um Yorkshire, né? Só que ele é daqueles grandões, sabe? Tem um outro que é parecido, só que é grande. Eu acho que ele não é um Yorkshire. A Crica aqui também tem o Cocadinha, que é um Yorkshire mesmo, pequenininho, menorzinho, né? E caça-ratos, eu também lembro disso, lembrei disso no dia que veio a carta do rato,
né? Bom, isso na terça. Aí na quarta, olha só essa daqui também maravilhosa. Carta 27, e essa repetição de 9, né? 18 soma 9, aqui é um 9 de ouros, e aqui o 27, 9. A ilha, tá? Vejam a folhagem toda envolvendo o personagem. O mar tranquilo, o céu tranquilo, ele recebendo todo esse aconchego. Olha como que essa energia do apoio, do acolhimento, da proteção, todas as cartas trazem, né, na semana. Bom, aí depois tivemos aqui no dia do Mercúrio, no dia que o Mercúrio ficou retrógrado, que aqui acabou a luz. Carta 2. No caso aqui, pedras. É uma estrada de pedregulhos que vai desacelerar um pouco o caminho, mas carta 2 sempre tá falando de um contratempo, de talvez algum atraso nos planos, no fluxo, né? Mas não é nada que inviabiliza, é alguma coisa que só atrasa um pouco, né? E que pede presença, né? Mas também traz as árvores aqui, toda a mata protegendo quem vai passar por aqui, acolhendo quem vai passar por aqui, né? Então, vejam que coisa, né? Depois o navio, uma carta excelente, carta 3, ó, 2, 3, o problema todo resolvido, aqui já 9, 10, ó, a coisa cadenciada, sequenciada, umas velas brancas, cheias de monte de velas, né, o vento vindo, a embarcação avançando bem, né, um processo de grande harmonia essa, né, e de boa integração entre emoção e mente, pensamento e emoção, provavelmente sinalizando avanços, boas notícias, movimentos positivos, né, para nós nesse dia, que foi a sexta-feira, certo? Aí no sábado apareceu esse, né? No sábado aparece o rato. Mas a própria progressão fez surgir o rato para ser visto, porque já era possível ver, perceber, lidar com ele, né? Ele não tá dentro de um ambiente que é íntimo, no sentido de estar em cima da mesa da cozinha ou da mesa da casa, né? Eu fico com a maior aflição quando nessas cartas onde eles aparecem assim, né? Ele tá num lugar aqui que parece ser, eu sempre acho que ele tá embaixo do chão, assim, no esgoto, uma coisa assim, no bueiro, mas ele pode estar lá no forro, num lugar, né? E a lua tá quase que dentro tá quase, né, alinhada aqui com a abertura, a luz da lua, ó, ilumina a cena, né? E enfim, então tem algo que precisa ser visto, acolhido, algo desconfortável, algo desagradável, né? Algo que pode gerar, sim, mal-estar físico ou emocional ou espiritual, né? Mas que tá totalmente visto, tá totalmente no campo de alcance, né? Da força de proteção, né? Então, a força de proteção consegue dar conta, né, de lidar com isso daqui, né? E aí, hoje, pega e aparece a amiga, tá? Outra carta. Então, aqui tem o rato, mas tem a lua, a força da proteção. E aqui, de novo, essa amiga com essa cadeira, com esse apoio, né? Então é incrível, gente. E outra coisa também, a Thaís falou do cachorro que caça rato, mas aqui tem um gato. Aqui tem um gato. Tá, então não tem por onde um malefício, uma coisa ruim que não faça parte, que não te pertence. Não tem como isso entrar e te perturbar. Aqui é a sinalização de um processo extremamente eficaz da pessoa lidando com aquilo que é para ela lidar de forma extremamente protegida, saudável, correta, num ritmo, né?
muito adequado, sabe? E chegando aqui nessa condição de grande saúde, tá? Então aqui não tem nada que vá causar a alguém alguma perda efetiva, algum ferimento, vamos dizer assim, né? Grave, sabe? Tudo que apareceu de difícil, né? Está justamente aparecendo porque há um contexto da pessoa, né, de poder receber, acolher isso e tratar, né, e processar isso da forma mais benéfica, tá, para o processo de vida da pessoa, né? Então aí nós tivemos como síntese o cachorro com a guardiã, com o gato, com o 10 de copas, etc. O 2, que é o contratempo, as pedras, tá? Essa no coração da semana, no centro da linha de 7. E a amiga no final, tá? Então vejam as duas figuras nas pontas dando suporte para todo e qualquer perrengue que a pessoa passar, né, no caminho, sendo esse perrengue absolutamente temporário, transitório, né? Sem capacidade de alterar ou de prejudicar o caminho da pessoa em direção ao propósito, em direção àquilo que a realiza, etc, tá? Então, é realmente uma bênção, né, minha gente? Uma bênção que num contexto como esse, com tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, né, nós estejamos podendo lidar, atravessar com todo esse suporte, né, com toda essa capacidade mesmo, né, de atravessar isso, de aprender com isso, né, de descobrir nisso riqueza, de descobrir nisso amor próprio, autoconhecimento, né, de aprender sobre nós, de expandir o amor, né, porque ao final 10 de copas, expansão, né, do coração, expansão e vitória em termos afetivos, em termos emocionais. É uma energia grande, abundante, generosa, né? Lua cheia, tá? E então, assim, acho difícil um cenário melhor do que esse, tá? Pra gente lidar nesse momento. Acho bem difícil. Acho que isso aqui tá realmente bom e nós devemos, se não estamos, né, agradecidos, devemos ter aí a paciência, né, para que a nossa consciência consiga, enfim, perceber, né, essa sorte, tá, essa proteção tão grande, né, enfim, é isso, meus amores. Então, mas para hoje essa também sinalizando um mês de março muito lindo, talvez mais suave um pouco, cheio de afeto, né, e de sinceridade, cheio de apoio, cheio de delicadeza, de gentileza, né, muito lindo. E cheia de vitalidade também, com as rosas aqui, né, então, graças a Deus, só tenho a agradecer, né, agradeço a vocês, a todos e cada um de vocês. Agradeço aos nossos ancestrais e à nossa espiritualidade, nossos mentores, todas as forças espirituais que caminham conosco e que participam com a gente aqui na Janela da Alma, diariamente. Eu agradeço. Eu desejo um lindo domingo, cheio de saúde e paz. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus com muita confiança. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me mande mensagem pelo WhatsApp. Meu número tá em todas as postagens. Amanhã, segunda, eu estarei aqui às 9h09 para abrirmos a nova semana, que vamos nos dirigindo para a lua cheia, que é terça-feira, dia 3, com eclipse lunar. E é isso. Bom, e depois de um tempinho eu coloco no YouTube, tá bom? O vídeo. Então, beijo grande, minha gente. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Toda a minha gratidão. E até amanhã. Tchauzinho.